bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores. E hoje a gente entra aqui num assunto muito importante, muito bacana. É basicamente a melhor matéria dentro do direito constitucional. Qual que é? Isso, muito bem, controle de constitucionalidade. Pois é o tema mais top que vocês vão ver dentro do controle de constitucionalidade. E olha, certamente vai cair na sua prova. Então, estude e você vai conseguir acertar a questão sobre controle de constitucionalidade. E olha, pessoal, é muito tranquilo mesmo. Vocês vão ver que controle de constitucionalidade, ele abrange direito constitucional, direito processual e outros ramos do direito, direito administrativo, organização judiciária. Então, é um tema complexo, porque abrange vários ramos do direito, mas ele é muito fácil, muito tranquilo mesmo, tá? Então vamos iniciar aqui no estudo do nosso controle de constitucionalidade. Já coloca no seu material, controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. E vamos começar aqui com o tópico de número 1 do seu material, que é o controle de constitucionalidade. Vamos ver aqui alguns aspectos sobre o controle. Primeiro, no que consiste o controle, o que é o parâmetro do controle de constitucionalidade, o que é o objeto do controle de constitucionalidade. A gente vai ver sobre as classificações do controle de constitucionalidade. E alguns prismas serão utilizados aqui nessa classificação, quanto à natureza do órgão que exerce o controle de constitucionalidade, o momento em que o controle de constitucionalidade é realizado. A gente vai ver a classificação quanto ao número de órgãos que exercem o controle e também quanto à finalidade. E vocês vão ver que essa aula, ela é a aula basicamente mais importante. A gente não vai ter só essa aula de controle, tá? Mas essa é a mais importante, porque você vai pegar alguns aspectos conceituais, vai entender aqui a essência do controle de constitucionalidade e basicamente com essa aula você já consegue acertar a maioria das questões das provas. Lógico, vocês vão ter que assistir as demais aulas aqui para a gente pegar as peculiaridades, mas essa é simplesmente a aula mais importante sobre controle de constitucionalidade. Você vai ver que você não vai ter dificuldade nenhuma. Isso aqui é muito fácil, vai ser, em comparação com o direito penal, legítima defesa, né? Que é o tema que a galera mais gosta lá, quem estuda geralmente direito penal. Beleza? Vamos lá então analisar inicialmente aqui o conceito do controle de constitucionalidade. No que consiste o controle? Isso, muito bem. Se o nome é controle, então a gente está fazendo o quê? Uma verificação de compatibilidade entre a Constituição e as normas infraconstitucionais. Só um spoiler. Nessa verificação aqui de compatibilidade, qual lei prevalece? A Constituição ou as normas infraconstitucionais? Isso, muito bem, né? Então, foi até uma pergunta retórica. Por quê? Porque não tem outra resposta. A Constituição é a lei maior de um Estado, pois ela que dá o fundamento de validade de todas as outras normas que integram a ordem jurídica. E por isso, qualquer norma que integra a ordem jurídica, que destoar da Constituição, deve ser extirpada da ordem jurídica. Então, anote no seu material. O que é o controle de constitucionalidade? Isso, muito bem, é a verificação de compatibilidade é a verificação de compatibilidade entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. Entre as normas constitucionais, e as normas infraconstitucionais, tá? Infraconstitucionais. Então a gente vai fazer essa análise aqui, ó, e verificar se a compatibilidade, se essas normas infraconstitucionais são compatíveis com as normas o quê? Constitucionais. Então essa verificação de compatibilidade é o que a gente chama de quê? Controle. Na verdade, é o controle, a fiscalização para verificar se aquela lei, se aquele ato normativo, ele é ou não compatível com a Constituição. Isso é controle de constitucionalidade. Simples, não é? Pois é. Então, alguns doutrinadores, dentre eles o professor Marcelo Novellino, Natália Masson, eles dizem que um dos fundamentos principais do controle é a supremacia formal da Constituição. O que é isso? A supremacia formal é a verificação, né, que a Constituição ela tem
um procedimento de alteração mais rígido. Isso faz com que, no aspecto formal, ela fique acima das demais leis que integram a ordem jurídica, tá? Só que a Constituição, ela também tem supremacia o quê? Material. E por isso, é possível a gente verificar o controle de constitucionalidade em relação aos estados que adotam o quê? Constituições flexíveis, que são aquelas que têm o mesmo procedimento de elaboração de uma lei ordinária, de uma lei complementar. Mas é possível realizar o controle nesses estados que tenham Constituição flexível? Sim. Por quê? Porque as normas nela inseridas têm uma importância muito maior. E aí a gente verifica, neste caso, que uma supremacia material da Constituição, autorizando sim o controle de constitucionalidade. Então, se cai na sua prova, não somente nas constituições rígidas, que são aquelas que têm um procedimento mais trabalhoso, mais dificultoso, mas aqui no Brasil, o fundamento principal é a supremacia o quê? Formal da Constituição, porque ela está acima das demais. Não somente isso, aquele conteúdo da Constituição, aquela consciência constitucional é que faz com que a Constituição tenha o quê? Supremacia material e também é utilizada aqui no controle de constitucionalidade. Agora vamos visualizar aqui, na pirâmide do Kelsey, né? Kelsey, que é o autor que conceitou a Constituição sob o aspecto jurídico, ele disse que a Constituição é a lei maior. Então, na teoria pura do direito, ele diz o quê? Que aqui no topo da pirâmide a gente tem quem? A Constituição Federal. Olha, a Constituição Federal, aquela criada no dia 5 de outubro de 88, naquele dia ela tinha apenas normas feitas pelo Poder Constituinte originário. A gente chamou então aquelas normas previstas na Constituição no dia 5 de outubro de 88 de normas constitucionais originárias. Lógico, a Constituição não foi sendo alterada ao longo do tempo e a gente criou aqui emendas constitucionais. Olha, as emendas constitucionais são aquelas feitas pelo Poder Constituinte derivado reformador. Poder esse que altera a Constituição, altera o texto da Constituição. Lógico, ele tem alguns limites e por isso as normas criadas pelo Poder Constituinte derivado são chamadas normas constitucionais. Estão na mesma hierarquia. Se cai na sua prova, não há hierarquia entre normas constitucionais originárias e derivadas, tá? Beleza? Então não há hierarquia. Mas olha, tem um detalhe. Essas normas constitucionais derivadas, que são inseridas por emenda constitucional, elas podem sim ser declaradas o quê? Inconstitucional. Inconstitucionais aqui, por quê? Porque elas têm limites. O poder derivado reformador, ele tem limites. E se ele desrespeita aqueles limites, a emenda constitucional, então, pode ser declarada o quê? Inconstitucional, tá? Abaixo da Constituição, a gente tem as leis. Então, as leis, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. São as leis que extraem fundamento de validade direto da Constituição, lá do artigo 59. E por isso nós podemos chamar essas normas aqui, ó, que são advento do artigo 59 da Constituição, tá? De normas legais, né? Normas primárias. Por quê? Porque o fundamento de validade é extraído direto da Constituição. E abaixo aqui das leis, a gente tem os atos regulamentares, que decorrem do poder normativo ou poder regulamentar. Poder esse que é o poder que a administração tem para expedir decretos e regulamentos para garantir o quê? Fiel execução das leis. Então, essas normas que decorrem do poder regulamentar, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, tá? Uma instrução normativa aqui, são chamadas espécies normativas secundárias. Secundárias por quê? Porque o fundamento de validade é extraído das leis que esses atos vieram regular, tá? Então, por que existe o decreto do Estatuto do Desarmamento? Porque o Estatuto do Desarmamento disse que alguns assuntos seriam regulados por meio de quê? De decreto. Então, o decreto só existe por causa do estatuto que diz que depende daquela regulamentação, entendeu? Então, por isso, espécies normativas secundárias. E as leis, espécies normativas primárias. E nós temos aqui uma lei que tem a mesma hierarquia da Constituição e que é uma espécie também normativa primária, que é a emenda o quê? Constitucional, tá? Então, enquanto essas de baixo são secundárias, essas aqui, ó, são primárias, beleza? Porque o fundamento de validade é extraído direto do artigo 59 da
Constituição Federal, belezinha? Professor, e os tratados internacionais? Olha, os tratados sim podem integrar aqui a ordem jurídica brasileira. Em regra, os tratados, ó, eu vou colocar aqui, ó, tratado apenas. Os tratados internacionais, ó, tratados, beleza? Eles têm a mesma hierarquia das leis, então eles integram a ordem jurídica, a pirâmide, em regra aqui na hierarquia das leis. Mas é possível que o tratado ele tenha status de emenda constitucional, mas também é possível que ele tenha status de norma supralegal e infraconstitucional. Quando que um tratado vai ter a mesma hierarquia de norma constitucional derivada? Isso, muito bem. Quando o tratado ele versar sobre, olha, tratado direitos humanos e for aprovado nos termos do artigo 5º, e foi aprovado aqui nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Ou seja, ele tem que versar sobre direitos humanos, não somente tratado, é um tratado sobre direitos humanos. E foi aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aí sim, o tratado vai ter hierarquia de quê? De emenda constitucional, beleza? Agora eu vou colocar aqui de vermelho o tratado de direitos humanos. Só. Olha, esse de cima é Tratado de Direitos Humanos, aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Esse aqui de baixo é apenas tratado. Aqui é Tratado de Direitos Humanos. Eu não falei do procedimento, então se o Tratado sobre Direitos Humanos ele for aprovado na ordem jurídica brasileira pelo Congresso Nacional, mas diferente do artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai ter status o quê? Supralegal e infraconstitucional. Supralegal e infraconstitucional. Então ele vai ficar acima das leis e abaixo da Constituição. Acima das leis e abaixo da Constituição, beleza? Então note que todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados pelo Brasil, recepcionados aqui pelo Brasil, eles têm status supralegal. Professor, você falou todos. Sim, todos. Ocorre que todos têm status supralegal. Alguns deles têm status supralegal e constitucional. Outros têm status supralegal e infraconstitucional, beleza? Então fique ligado aí nessa pegadinha que pode aparecer na prova de vocês, beleza? Fechou? Bem, pessoal, então a gente tem aqui a nossa pirâmide formada. Então, dentro dessa pirâmide, qualquer ato normativo que for incompatível com a Constituição, ele deve ser extirpado da ordem jurídica, tá? Então ele deve ser declarado inconstitucional, não recepcionado, tá? E se ele for compatível, a gente pode recepcioná-lo ou ainda declará-lo constitucional, beleza? A gente vai ter uma aula aqui sobre os controles difuso e controle concentrado. A gente vai falar das técnicas de decisão. E também a gente pode manter o texto, talvez o texto ele tenha interpretações inconstitucionais, mas se a gente puder salvar o texto por meio de uma interpretação que seja compatível com a Constituição, neste caso a gente vai manter o texto, mas só vai mantê-lo com base naquela interpretação conforme a Constituição, belezinha? Fechou? Então, pessoal, a gente viu que até agora, a gente viu o conceito de controle de constitucionalidade. A gente viu que o controle de constitucionalidade é a verificação de compatibilidade entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais, tá? As normas infraconstitucionais aqui, a gente pode incluir nesse conceito infraconstitucional aí, as emendas, os tratados internacionais sobre direitos humanos, tanto aqueles que têm status de emenda, quanto aqueles que têm status infraconstitucional. As leis, tá, como um todo aqui, os tratados que não têm status supralegal e os atos que decorrem do poder regulamentar. Todos esses que integram aqui a nossa pirâmide devem obediência a quem? À nossa Constituição. Deve obediência, então, à lei maior de um Estado. Lei maior de um Estado, na visão de Hans Kelsen, né, que diz que ela é a lei maior porque ela dá o fundamento de validade de todas as outras normas que integram a ordem jurídica, tá? Então, olha, o controle de constitucionalidade, ele pressupõe o quê? Uma supremacia da Constituição.
pressupõe, então, uma supremacia da Constituição. Os professores Marcelo Novellino e Natália Masson entendem que, no Brasil, o controle ele está fundamentado na supremacia o quê? Formal, porque a Constituição é rígida. Só que é interessante deixar claro para vocês que parcela da doutrina, inclusive tem esse entendimento que a gente extrai do livro do Marcelo Novellino, que nas condições flexíveis é sim possível realizar o controle de constitucionalidade, tá? Por quê? Porque essas constituições flexíveis, em que pese não terem supremacia formal, elas têm uma supremacia o quê? Material, beleza? Com base naquela consciência de normas constitucionais, beleza? Fechou? Pessoal, então vamos agora passar para frente e verificar que as normas constitucionais aqui, ó, que serão levadas para o controle, a gente vai chamar de parâmetro. Então, o que é o parâmetro do controle? É a Constituição. Note que a gente está analisando o quê? A compatibilidade entre a Constituição e as normas infraconstitucionais. E nesse conceito que eu coloquei no caderno de vocês, normas constitucionais, a gente vai chamar de quê? Parâmetro do controle de constitucionalidade. Então, o parâmetro do controle de constitucionalidade nada mais é do que a Constituição. São as normas constitucionais, as normas constitucionais, que serão objeto aqui da verificação, tá? Do controle de constitucionalidade. Então, as normas constitucionais é o que a gente vai chamar de quê? Parâmetro, beleza? Fechou? Então, as normas constitucionais é o parâmetro do controle. Agora, muita atenção, porque tem norma constitucional, aqui ó, na emenda, tem norma constitucional aqui nos tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, que tem status de norma constitucional, mas também podem ser declaradas inconstitucionais. Então, neste caso, além dessas normas poderem ser parâmetro do controle, elas também podem ser, como que a gente vai chamar aqui as normas infraconstitucionais? Isso, objeto do controle, tá? Beleza? Mas antes de entrar aqui no objeto do controle, vamos prosseguir aqui na análise do parâmetro, né, que são as normas constitucionais, para a gente entender inicialmente a nossa Constituição. Olha, a Constituição Federal, Federal de 1988, ela é dividida aqui em 3 partes. Quais são as 3 partes que compõem a nossa Constituição? Isso, muito bem. A gente tem um preâmbulo, a parte permanente e o ADCT. O preâmbulo, coloquei até de vermelho aqui, ó. O preâmbulo, ele integra a Constituição, faz parte da nossa Constituição, mas ele não é norma constitucional. Anote então no seu material aí, o preâmbulo não é norma constitucional. O preâmbulo não é norma constitucional. E por isso, não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. O preâmbulo é aquele texto introdutório da Constituição que sintetiza o que você vai encontrar aqui dentro, né? Basicamente assim, nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, para assegurar direitos, 3 pontinhos, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição. Olha, o preâmbulo, ele não é norma constitucional e por isso ele não serve de parâmetro. O que aconteceu? A Constituição do Acre, ela não tinha expressão sobre a proteção de Deus. Aí levaram para o STF analisar essa frase do preâmbulo da Constituição do Estado do Acre. O que o STF entendeu? Que o preâmbulo não era um parâmetro, não é norma constitucional e por isso ele não é norma de repetição obrigatória pelas constituições estaduais, beleza? Então, o preâmbulo não é norma constitucional e não serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. É isso que você vai levar para sua prova, tá? Agora, para que serve o preâmbulo? Além dele sintetizar o que você encontra aqui dentro, ele auxilia na interpretação das normas constitucionais, beleza? Bem, pessoal, agora a gente vai analisar aqui a parte permanente e o ADCT. A parte permanente e o ADCT são normas constitucionais, ambos são normas constitucionais, tá? E ambos servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, o que é parâmetro? Ó, a parte permanente e o ADCT. Só que a parte permanente, inicialmente aqui, a gente vai extrair a primeira informação, que vai do artigo. Parte permanente aqui, ó, que vai do artigo 1º, que vai então do artigo 1º
ao artigo 250 da Constituição, tá? Do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição, é a parte permanente, né? E é parâmetro do controle de constitucionalidade. Agora, o que abrange aqui? Tanto as normas constitucionais originárias, quanto as originárias e derivadas, tá? Tanto originárias quanto que derivadas, beleza? Então, tanto aquelas que estavam no texto constitucional quando foi criado, quanto aquelas que foram inseridas por meio de quê? Emenda constitucional, tá? Tanto aquelas quanto as que foram inseridas por meio de emenda constitucional, beleza? Então, fique ligado aí que na parte permanente, tanto as originárias quanto as derivadas, que são inseridas por emendas, são normas aqui constitucional e servem de parâmetro. Outro detalhe aqui, as próprias emendas constitucionais, elas têm artigos ali que você não encontra aqui na parte permanente e que também tem status de norma constitucional e serve também de parâmetro para o controle. Então, as emendas constitucionais, tanto aquelas de revisão pelo Poder Revisor, quanto aquelas de reforma, né, pelo Poder Reformador, que são as emendas constitucionais propriamente ditas, servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade, beleza? Bem, e por fim aqui, os tratados internacionais sobre direitos humanos, que decorrem aqui, ó, do artigo 5º, né, parágrafo 3º da CF, beleza? Que são os tratados internacionais sobre direitos humanos, que são, então, os tratados internacionais sobre direitos humanos, que são aprovados nos termos aqui do artigo 5º, parágrafo 3º, nas duas casas, em 2 turnos e por 3/5 respectivos membros aqui, beleza? Bem, então, os tratados que decorrem desse procedimento aqui, ó, eles também têm status de norma constitucional e servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, qualquer lei que violar esse tratado aqui também pode ser declarado o quê? Inconstitucional ou não recepcionada, tá? Então, nessa verificação de compatibilidade, a gente pode declarar inconstitucional ou não recepcionada ali aquela norma que com ela seja o quê? Incompatível, beleza? Então, a gente viu, ó, a parte permanente do artigo 1º ao 250, a gente viu que aqueles artigos que estão em emendas constitucionais também, e aqueles que estão em tratados internacionais sobre direitos humanos, que são aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E como exemplo aqui, ó, de tratados internacionais, nós só temos 2 no Brasil, 2, que tem status de norma constitucional derivada, né, de emenda constitucional. Então, eles integram o que a gente vai chamar aqui de bloco de constitucionalidade, tá? Por que é bloco de constitucionalidade? Porque o parâmetro, basicamente, é o que consta da verdinha, né, da Constituição, tá? Essa aqui, ó. Então, essa aqui, ó, la verdinha. Então, essa aqui é a Constituição. Ocorre que tem uma teoria francesa que diz que tem normas constitucionais e servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade fora da verdinha. E aí a gente tem como exemplo aqui esses tratados que têm status de emenda constitucional. E aí, quando a gente junta esses tratados com a nossa verdinha aqui, a gente vai chamar de quê? Bloco de constitucionalidade. Mas antes de você anotar sobre o bloco aí, anote os 2 exemplos de tratados que têm status de emenda constitucional. O primeiro deles é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova York. É a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova York. Convenção essa que foi aprovada em Nova York no dia 30 de março de 2007, tá? O Brasil ratificou aqui, promulgando essa convenção na ordem interna em 2009, tá? Em 2009 que foi promulgada aqui no Estado brasileiro, depois da ratificação do Congresso, o presidente edita um decreto e foi um momento que promulgou-se, então, essa convenção aqui no Brasil, foi um momento em que ela passou a ter status, né, e vigência aqui de emenda constitucional, tá? E temos aqui um segundo exemplo, que é o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech,
que protege também pessoas com deficiência visual, né? Ele foi assinado aqui pelos estados em Marrakech em 27 de junho de 2013, tá? O Brasil ratificou aqui, promulgando esse tratado aqui de Marrakech em 2018. Então, 2018 foi o ano em que a gente ampliou o número aqui de tratados que tem status de emenda constitucional, fazendo aqui ampliar, né, o nosso bloco de constitucionalidade, fazendo então ampliar aqui o nosso, anote aí, bloco de constitucionalidade. Professor, o que é o bloco de constitucionalidade? É aquele conjunto de normas que não faz parte da Constituição, mas tem status de norma constitucional e servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade, ampliando aqui as normas parâmetro, belezinha? Bem, pessoal, e no ADCT? O ADCT, tanto as normas, então no ADCT aqui, tanto as normas originárias, tá? Então, as normas originárias, quanto às derivadas, servem de parâmetro aqui para o controle de constitucionalidade. Tanto as originárias, que são aquelas que foram criadas pelo Poder Constituinte originário, quanto aquelas que foram inseridas por emenda constitucional, também servem de parâmetro para o controle. Agora, muita atenção, peço que você anote aí, tá? Observação aí, ó. Então, asterisco, normas de eficácia exaurida. Normas de eficácia exaurida. Anote a observação. As normas de eficácia exaurida do ADCT, não servem de parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade. Beleza? Então, tem normas então no ADCT que já produziram todos os seus efeitos, a gente vai chamar então de normas de eficácia exaurida, então elas não servem aqui de parâmetro para o controle de constitucionalidade, belezinha? Só, então a gente viu, ó, o que é o controle, é a compatibilidade, a verificação de compatibilidade entre o parâmetro, que são as normas constitucionais, e as normas infraconstitucionais, que a gente vai chamar de quê? Objeto do controle, tá? Objeto do controle, então, objeto do controle de constitucionalidade é a norma que a gente vai levar para verificar essa compatibilidade. E aí, pessoal, a gente colocou no conceito inicial que a compatibilidade entre normas constitucionais e infraconstitucionais, mas, de fato, a gente tem normas infraconstitucionais que servem de objeto aqui, tá? Então, por exemplo, as emendas e os tratados também podem ser realizado o controle deles como objeto, não somente como parâmetro, tá? Exemplo, uma emenda que viola cláusula pétrea. Então, neste caso, a gente pode declarar aquela emenda inconstitucional. Então, naquele momento, aquela emenda, ela foi um objeto do controle de constitucionalidade. Ficou claro aqui? Beleza? Bem, pessoal, então, ó, o objeto do controle, anote no seu material, é a norma que é verificada perante o parâmetro, tá? É a norma que é verificada perante o parâmetro. E pode ser tanto as normas constitucionais derivadas, quanto os tratados nacionais sobre direitos humanos, como um todo, né? E as normas infraconstitucionais, tá? E as normas infraconstitucionais propriamente ditas, beleza? Show? Bem, pessoal, aí a gente vai ter aqui uma mudança de objeto a depender do controle, tá? A gente vai ver que nós temos aqui algumas classificações de controle de constitucionalidade. E a primeira classificação que a gente vai utilizar aqui, ó, é a classificação chamada controle concreto e controle abstrato, tá? Então, o objeto ele pode ser modificado aqui a depender do controle que eu estou realizando, tá? Controle concreto é aquele realizado no caso concreto.
Então, a finalidade desse controle é utilizar aqui de forma incidental o controle para que eu dê o direito subjetivo, o bem da vida para alguém, tá? Então, na análise do direito de alguém, é possível que a razão de decidir seja o controle de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, beleza? Aí eu chamo esse controle de quê? Controle concreto. E nós temos aqui o controle abstrato. O que é o controle abstrato? O objetivo dele é proteger a ordem constitucional. Então, o objetivo dele é simplesmente declarar uma lei inconstitucional, constitucional, recepcionada, não recepcionada. Neste caso, eu não estou analisando um caso concreto, um bem da vida, não estou analisando um direito de alguém, tá? Então, neste caso, eu vou chamar de controle o quê? Abstrato, beleza? Fechou? No controle concreto, o objeto do controle pode ser qualquer ato do poder público. Ó, qualquer ato do poder público. Qualquer ato do poder público. Pode ser normativo ou não, tá? Pode ser qualquer ato do poder público aqui que pode ser levado ao controle aqui, beleza? Então, qualquer ato do poder público, inclusive já revogado, tá? Em vigor ou não, tá? Em vigor ou não, é possível aqui a gente realizar o controle de constitucionalidade concreto. Qualquer ato do poder público, fechou? Bem, aqui no controle concreto, então, pode ser normas, qualquer ato do poder público, em vigor ou já revogadas. Ou já revogadas, belezinha? Olha, fique ligado aí que na ADI interventiva, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. O que é isso, professor? É uma ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual o PGR pede ao STF para que o STF determine ao presidente que intervenha nos estados. Então, é aquela que pede uma intervenção federal da União nos estados ou no DF. Quando o estado ou o DF descumprir lei federal ou violar princípio sensível. Então, neste caso, esse é um controle concreto, tá? Controle concreto, neste caso, belezinha? Fechou? Controle concreto. E a gente vai realizar aqui um controle concreto por meio da lei, o quê? Interventiva, tá? Neste caso, a gente vai restringir ali o objeto do controle, que são o quê? Os princípios sensíveis, tá? Então, os princípios sensíveis, violação dos princípios sensíveis ou a violação de quê? Lei federal pelo ente federativo. Note que não é qualquer objeto nesse caso, tá? Neste caso aqui não é qualquer ato. Aqui é bem específica, é bem restrita essa lei interventiva aqui. Inclusive, ela é do controle concentrado, beleza? Ela é do controle concreto, mas pertence aqui ao controle concentrado. Fechou? Bem, pessoal, vamos falar aqui agora do controle abstrato, né? O que pode ser objeto do controle de constitucionalidade no controle abstrato? Cabe ressaltar que o controle abstrato ele tem 4 ações. Quais são as 4 ações do controle abstrato? ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Professor, não são 5 ações? Não, são somente 4. Note que eu estou falando do controle abstrato. A ADI interventiva, ela é do controle concentrado, é feita pelo STF, mas ela analisa caso concreto. Então, ela é do controle concreto, em que pese ela ser feita no modelo que concentrado, você vai entender melhor mais para frente aqui, tá? Belezinha? Bem, então olha, fique ligado aí que no controle abstrato nós temos 4 ações e cada ação dessa vai ter um objeto específico do controle, tá? Quais são os objetos do controle aqui no controle abstrato? Vamos lá. Se tratar de
ADI, se tratar aqui, ó, de ADI, tá? ADI, o objeto do controle aqui é lei ou ato normativo. Você vai anotar no seu caderno aí, lei ou ato normativo. Vou colocar só lei aqui, tá? Lei ou ato normativo federal ou estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual posterior, criado aqui, né? Posterior ao parâmetro. Posterior ao parâmetro. Então, ele é criado depois do parâmetro. Lei ou ato normativo federal ou estadual posterior ao parâmetro. Então, primeiro veio o parâmetro, que é a norma constitucional, e depois veio a lei federal ou a lei estadual. Então, essas duas leis, tanto federal quanto estadual, podem ser objeto do controle de constitucionalidade por meio da ADI, o quê? ADI direta aqui, tem a ação direta de inconstitucionalidade. Belezinha? Fechou? Agora eu pergunto, qual que é o objeto do controle na ADC? Na ADC você vai colocar aí, ó, lei ou ato normativo federal. Lei ou ato normativo federal. Então, para declarar uma lei constitucional, dentre outros requisitos, eu tenho como objeto apenas lei federal. Lei estadual não entra aqui, tá? E também ela tem que ser criada depois do parâmetro. Então, ela é posterior ao parâmetro. Posterior ao parâmetro, beleza? Bem, qual que é o objeto da ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o objeto do controle aqui é a própria inércia do poder público, vou colocar aqui poder público, responsável pela regulamentação de normas que dependam de regulamentação. Normas constitucionais que dependem de regulamentação, a gente vai chamar de quê? Normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada, beleza? E olha, a ADPF, a gente vai falar sobre ela aqui mais para frente, né, no controle abstrato especificamente, e aí vocês vão ver que o objeto da ADPF, ele é subsidiário. Então, a gente vai explicar melhorzinho aqui para você, tá? Então, o que é um objeto subsidiário? Qualquer outro ato, lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal, que não tenha uma ação que produza o mesmo efeito, tá? Então, por exemplo, poderia ser federal anterior à Constituição, porque se for anterior ao parâmetro, não pode ser ADI, então pode ser por ADPF. Se for lei ou ato normativo estadual para declarar constitucional, aí poderia ser por meio de ADPF. Por quê? Para declarar constitucional, neste caso, eu não posso aviar uma ADC. Eu poderia propor o quê? Uma ADPF, tá? Se for lei ou ato normativo municipal, uma lei municipal que viola a Constituição, não pode ser ADI. Neste caso, a gente vai propor o quê? Uma ADPF, tá? Agora, tem algumas restrições, né? Que tem alguns atos de natureza meramente política e eu não posso levar aqui para o controle de constitucionalidade, tá? Belezinha? No controle de constitucionalidade abstrato, fechou? Então, a gente vai analisar isso aqui em outras aulas. Só quero mostrar para vocês que, no caso do controle concreto, o objeto é qualquer ato do poder público, tá? Agora, no caso do controle abstrato, depende da ação, a gente vai restringir aqui o objeto do controle, belezinha? Fechou? Pessoal, antes de a gente entrar aqui nas classificações, vamos tomar aquele café reconfortante, tá? Depois do nosso intervalo, a gente dá prosseguimento aqui na aula de controle de constitucionalidade. Espero que vocês tenham gostado aqui até esse momento, tá? Então, anote, deixe claro aí, bem sistematizado no seu caderno, vocês vão ver que esse tema é grande, né? Ele é complexo porque pega aqui várias matérias, mas ele é muito fácil. Tenho certeza que você vai gabaritar qualquer questão daqui para frente sobre controle de constitucionalidade. Muito obrigado, até mais e tchau!